Fala, gente, voltamos para mais uma aula, tudo gravando direitinho, Eu tô muito bobo com esse programa. Vamos lá. Vamos falar agora, deixa eu ver se eu tô no slide certinho, tô. Vamos falar agora de redes urbanas, tá? Como que as cidades se estruturam, né? E essa relação entre elas, tá bom? Vamos lá. Conjunto de cidades. Obviamente, o que são redes urbanas, né? O que são redes urbanas? São um conjunto de cidades que mantêm relações comerciais, industriais, culturais, financeiras, políticas entre si. Ou seja, são várias cidades que mantêm relações muito importantes entre si. Tudo bem? E elas mantêm essas relações em escalas globais, em escalas regionais, em escalas locais. Ou seja, eu posso ter uma cidade que mantém relação com o mundo inteiro, como São Paulo. Eu posso ter uma cidade que mantém uma relação, uma centralidade com a região em que ela está. Ou seja, uma cidade que é muito influente na região Nordeste, por exemplo. A Bahia é uma região que tem muita força no Nordeste brasileiro. São Paulo, na região Sudeste, tá? Como eu posso ter uma cidade que desenvolve uma centralidade ali num nível um pouco menor, Rio Branco, no Acre, tá bom? E a gente vai entender como que são feitas essas hierarquias entre as cidades no espaço brasileiro, tá? Então, redes urbanas, basicamente, são isso. É um conjunto de cidades, são várias cidades, que se relacionam entre si, mantendo relações comerciais, industriais, culturais, financeiras e políticas entre si. Tá? Elas dependem umas das outras porque elas desenvolvem esse conjunto de relações. Tá? Essas relações são comandadas por uma cidade que apresenta maior desenvolvimento do setor de serviços, ou seja, quem vai ser a cidade que vai guiar essa hierarquia, da cidade mais importante até a menos importante, é aquela que apresenta o setor de serviços melhor desenvolvidos. O que guia a economia no mundo hoje em dia, felizmente ou infelizmente, enfim, é o setor de serviços. Então, a cidade que vai guiar, né, que vai ser a mais importante nessa hierarquia, é aquela com grande força. Então, o setor de serviços melhor desenvolvido do que todas as outras. Beleza? Vamos lá. Relação hierarquizada entre cidades. Nós temos, a grosso modo, que primeiro vem as metrópoles, depois nós temos as cidades médias, como Volta Redonda, e depois cidades pequenas, tá? Então a estrutura é mais ou menos essa: metrópoles, cidades médias e cidades pequenas, tá bom? Agora nós vamos ver, isso aqui é no mundo, tá? Agora vamos ver como que se estrutura no Brasil, tá? O foco agora é no Brasil. Primeira que a gente tem que ver aqui, que exerce influência sobre todas. Por mais que a vila aqui não esteja com uma setinha, porque a vila vai estar subordinada à cidade local, a metrópole nacional também exerce influência, por mais que possa não ser tão grande como acontece com a metrópole regional ou com a regional, né? Ou com o centro regional, a metrópole nacional também exerce influência sobre a vila, tá? A questão aqui é que a cidade local, ela acaba tendo mais influência direta sobre a vila do que a própria metrópole nacional, tá? Então vamos lá. Primeiro de todas, número 1 é a metrópole nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Depois nós temos a metrópole regional, ou seja, que exerce uma influência sobre a região, sobre toda a região em que ela está inserida. Um exemplo, Manaus. Manaus é extremamente importante para a economia da região norte brasileira. Manaus, Belém. No centro-oeste, Goiânia, tá? Agora, a terceira, o centro regional. E aí, como exemplo, nós podemos dar Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, Londrina, Ribeirão Preto.
Não entendi muito bem a distinção entre metrópole regional e centro regional. Tranquilo. A metrópole regional, ela vai desenvolver uma influência em toda a sua região. Manaus, Belém, Goiânia exercem influência em todas as suas regiões. Manaus exerce uma influência muito grande na região norte como um todo. Agora, quando a gente olha para um centro regional e encontra com Rio Branco, Rio Branco é uma cidade que tem muita importância para cidades menores que ficam no seu entorno. Percebam, Rio Branco também está na região norte. Rio Branco fica no Acre e o Acre está na região norte. O Acre recebe influência da metrópole regional que é Manaus. Tranquilo? Porém, a cidade principal do Acre, que é Rio Branco, exerce influência em uma pequena porção dessa região. Compreendem? Enquanto que a metrópole regional exerce influência em toda a sua região, em toda a região norte, por exemplo, pensando em Manaus, Rio Branco, no Acre, vai desenvolver uma grande influência em uma porção dessa região. Tranquilo? Ele não vai pegar a região toda. Ele vai pegar uma pequena partezinha ali dessa região. Rio Branco vai exercer influência sobre cidades menores que estão presentes na região norte. Tranquilo, gente? Ele não pega a região norte como um todo. Ele pega algumas poucas, não, às vezes nem tão poucas assim, né? Cidades ali que estão no seu entorno. É uma fração, uma partezinha dessa região. Tranquilão, gente? Beleza. Vamos passar aqui. A próxima é cidade local. É o número 4. Cidade local, cidades locais, né? São influenciadas pelas capitais regionais. Professor, peraí. O que são capitais regionais? Capitais regionais é capital regional, né? É um outro nome para centro regional. A gente pode falar ou centro regional ou capital regional, tá bom? Então, essas cidades, né, elas são influenciadas pelas capitais regionais, mas influenciam um número imenso de pequenas cidades. E exemplos: Caruaru, Campina Grande, Vacaria, Formiga, Jales, etc. Não entendi, professor. É o seguinte, é uma cidadezinha que é pequena, recebe a influência ali, ó, da capital regional ou do centro regional. Só que por mais que ela seja pequena e ela seja aquela cidadezinha que Rio Branco exerce influência, essa cidadezinha que Rio Branco exerce influência, exerce força, tem relações, tem influência com outras cidadezinhas menores do que ela. Compreendem? Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Percebam, metrópole regional. Vamos analisar dessa forma. Metrópole regional, ela tem uma escala de abrangência, de influência, dessa forma aqui. Ela influencia o país inteiro. Beleza? Acompanha aqui minhas mãos. A próxima é a metrópole regional. A metrópole regional já diminui um pouquinho. Ela exerce influência apenas na sua região. Lembra de Manaus? Influencia a região norte como um todo. Depois nós temos o centro regional, que ele vai influenciar algumas cidadezinhas ali dentro dessas regiões. Eles não influenciam a região como um todo. Eles influenciam algumas cidades que estão nessa região. Influenciam uma pequena parte dessa região, beleza? Centro regional ou capital regional, beleza? A cidade local diminui ainda mais essa escala de análise, né? Essa cidade local é influenciada pelo centro regional. Percebam, ó, a cidade local
é influenciada pelo centro regional, beleza? Mas exerce influência em cidadezinhas ainda menores, que são as vilas, beleza? Compreenderam como é que é essa hierarquia? A metrópole nacional exerce influência em todo o território nacional. São Paulo, Rio de Janeiro. Que Brasília, capital, é o exemplo mais importante não, mas acho que ilustra muito bem isso, né? É a capital do Brasil. Influencia o país inteiro. São Paulo, centro econômico, Rio de Janeiro, econômico e cultural, tem uma abrangência, uma influência em todo o Brasil. É a metrópole nacional. Depois nós temos a metrópole regional, Manaus, que influencia a região norte como um todo. Depois nós temos o centro regional ou capital regional. Pensa em Rio Branco, que influencia uma pequena partezinha ali, ó, da região norte. Tá? Um pequeno conjunto de cidades ali que estão dentro da região norte. Professor, então os centros regionais, as capitais regionais, estão subordinados às metrópoles regionais? Sim. E também estão subordinados às metrópoles nacionais. Percebem? E depois nós temos as cidades locais. Cidades locais que são influenciadas pelos centros regionais. Tá? Só que, ou seja, são aquelas cidadezinhas que Rio Branco exerce influência. Porém, essas cidadezinhas, que são as cidades locais, influenciam quem? Cidades que são menores do que elas, que são as vilas. Beleza? As vilas estão subordinadas principalmente às cidades locais, mas também estão subordinadas aos centros regionais ou capitais regionais, como também estão subordinados às metrópoles regionais e também estão subordinados às metrópoles nacionais. Tranquilo? Mas as vilas vão receber mais influência das cidades locais. As cidades locais, então, professor, também estão subordinadas ao centro regional? Sim. Como também estão subordinadas à metrópole regional? Sim. Como também estão subordinadas à metrópole nacional? Sim. Estão pegando? É uma escadinha. É uma escadinha de influência. Tá? Vai só diminuindo a hierarquia. E conforme você vai descendo nesse degrauzinho, aqueles que estão lá embaixo estão subordinados, dependem imediatamente daqueles que vêm acima deles, né? Acima deles. Mas também dependem do todo. Por isso que eu disse que a vila, ela depende muito, principalmente da cidade local, mas também tem relação com a metrópole nacional. Porém, tem mais com a cidade local. Beleza? Não ficou confuso não, né? Esse desenho está muito bom, acho que ele mostra bem. Inclusive eu fiz ele em escadinha, né, para justamente exemplificar essa diferença, essa relação entre as cidades brasileiras dentro dessa hierarquia, tá bom? Vamos continuar. A rede urbana brasileira é marcada pela irregular distribuição geográfica e pela desigualdade. Sim, o Brasil ele tem uma herança, né, desde quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, né, desde quando começaram o processo de colonização aqui, os principais centros urbanos brasileiros, eles são muito desarticulados entre si. Hoje em dia nós temos ainda rodovias que comunicam as cidades, né, algumas ferrovias, mas o Brasil ele nunca teve muito foco em conectar as suas cidades. Por quê? Porque o Brasil ele era basicamente um país em que os europeus vinham, e eu digo europeus não só portugueses, tá? Em que os europeus vinham, exploravam tudo que tinham que explorar, retiravam tudo que tinham que retirar e vendiam para o mercado europeu. E iam embora. Então não tem porquê articular essas cidades. Vai servir para quê para o europeu? Se a única intenção desse europeu é explorar ao máximo esse território. Percebe? Hoje em dia nós temos ainda, né, rodovias, o Brasil é todo cortado por rodovias. Porém, ferrovias, que seria o principal tipo de transporte para se utilizar num país
do tamanho de um continente como é o Brasil, mais barato inclusive do que rodovias, do que estradas. Estradas são um tipo de transporte mais caro que existe. E é o principal que a gente tem no Brasil hoje em dia. Sendo que no resto do mundo inteiro é o inverso. O mais importante é colocar ferrovia, é colocar trem, porque é muito mais barato. Você bota um trem, enche ele de pessoas ou enche ele de produtos e leva. Ele é caro na sua construção, porém depois que está construído é baratíssimo. Enquanto que em rodovias você tem roubo, você tem que fazer obras constantes. Tranquilo? Tem um risco de engarrafamento que prejudica no horário das entregas. Ferrovia não, botou, levou. Por isso que é mais barato. Para vocês perceberem, professor, essa diferença vai cair na prova? Não, gente. O que eu quero que vocês entendam, eu dei esse exemplo, né, a gente chama isso de modal rodoviário e modal ferroviário, e como que o Brasil utiliza esses dois, para vocês verem que as cidades brasileiras são, além de desiguais, como assim são desiguais? Rio de Janeiro e São Paulo são muito mais poderosas, economicamente falando, do que Manaus, do que Rio Branco. Beleza? E eu acho que isso aí é evidente para o país inteiro, né? Então, o Brasil, na sua hierarquia urbana, além de ser muito desigual, ele também é muito, as cidades também são muito desconectadas, tá? Até hoje melhorou muito, né? Mas a nossa rede urbana ainda é bastante desarticulada, tá? Isso inclusive encarece o preço dos produtos, porque a empresa tem que colocar no produto, no preço final do produto, quanto que ela vai gastar com frete, quanto que ela vai gastar com seguro de roubo, quanto que ela vai gastar com pneu, né? Porque o pneu vai ficar careca por conta de algumas rodovias, né? Estradas que nós temos principalmente lá no interior do Brasil, que são esburacadas, às vezes nem asfaltadas são. Tem que colocar também no preço final do produto a gasolina. É só vocês olharem, por exemplo, ano passado a greve dos caminhoneiros. O Brasil parou. Por que o Brasil parou? Porque o Brasil é muito dependente do modal rodoviário. O mais inteligente seria o ferroviário. Mas não foi utilizado no Brasil, porque o Brasil é muito complexo, né? No Brasil algumas coisas não fazem o menor sentido, né? Até entendo, mas não cabe nessa aula de hoje, tá? Então, a rede urbana brasileira, além de ser profundamente desigual, ela é muito desarticulada, mas muito mesmo. Inclusive, em 2020, um país que é a 8ª economia do mundo, tem um PIB trilionário, não tinha que ter essa estrutura, mas tem. Isso é uma outra aula. Bora, regiões metropolitanas brasileiras. Houve uma intensificação da urbanização brasileira a partir da década de 70. Já falamos sobre isso. Crescimento populacional acelerado nas cidades. Já falamos sobre isso. Expansão dos limites urbanos de várias metrópoles. Opa, isso aqui é novo. Se encontrando com os limites de cidades vizinhas. Opa, conurbação. Exemplo ABCD paulista. Caramba, volta pra cá. Por que isso é tão importante vocês terem em mente? Por que conurbação é um fenômeno tão importante? Pelo seguinte, 70, né, as cidades brasileiras cresceram muito. O inchaço urbano, a migração campo-cidade aumentou muito. Por conta de todos aqueles processos que eu expliquei a exaustão lá na nossa primeira aula. Por isso que ela é tão importante. Por isso que eu demorei tanto nela. As cidades foram crescendo. Crescendo, 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 crescendo. Isso aí que acontece. Você tem uma cidade aqui. Uma cidade aqui. E uma cidade aqui do lado. Eita, meu dedo tampou. Ó, uma cidade aqui e uma cidade aqui. Beleza. Elas conviviam normalmente. Porém, a partir da década de 70 foi chegando gente, chegando gente, chegando gente. Essa cidade aqui, ó, foi crescendo, crescendo, crescendo.
Essa aqui, ó, também foi crescendo, crescendo, crescendo. O que isso proporcionou? O encontro dos limites das duas cidades. A gente fala isso em geografia, em urbanismo, né, de encontro da malha urbana das cidades. Malha urbana é um nome bonito para o tamanho das cidades. Tá? Então o tamanho das cidades foi crescendo, 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 de tal forma que os limites dessas cidades, as fronteiras dessas cidades, começaram o quê? Ó, a se encontrar. Então, o que é a conurbação? O que é esse fenômeno? A conurbação é um fenômeno, é o nome que nós damos para esse fenômeno. Quando os limites, né, fronteiriços, né, quando as malhas urbanas das cidades, quando os limites das cidades se encontram. E o verde, a linha verde, né, a natureza que existia, que dividia, olha, aqui é uma cidade e aqui é uma outra cidade. O que está dividindo é a natureza no meio. Árvores, pasto, gramíneas, espécies animais. Isso aqui é que está dividindo uma cidade da outra. Conforme as cidades vão crescendo, crescendo, o desmatamento vai aumentando, 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 até que, ó, tudo se torna cinza. Quando os limites das duas cidades se encontram, a linha verde, o limite verde, a porção verde que dividia essas duas cidades, some. Quando isso acontece, nós falamos que aconteceu um processo de Eita, minha garganta falhou. Desculpa. Um processo de conurbação. Isso é importantíssimo. Fica a dica. Fica a dica. Talvez isso esteja na prova. Conurbação. Tranquilo, gente? Vamos voltar para o slide. Então, quando a gente pensa na formação de uma região metropolitana, principalmente no Brasil, a gente precisa ter em mente muito claro o que é o fenômeno da conurbação. E o exemplo é o ABCD paulista. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e... o D é... fugiu a mente. Fugiu, daqui a pouco volta. Mas o exemplo mais claro disso é o ABCD paulista. Tá? Foram cidades que foram ganhando cada vez mais e mais investimentos industriais, principalmente lá na década de 70, e que foram crescendo, recebendo pessoas, foram crescendo, e houve um processo muito claro de conurbação ali. Tanto que é difícil falar quando está em Santo André e quando está em São Bernardo do Campo, porque elas são muito conectadas, as áreas delas são muito contíguas. Palavra dificilzinha aí para vocês, né? Quando os limites dessas cidades se encontram, é uma coisa só, tá? O que é uma região metropolitana? É um conjunto de municípios próximos e integrados socioeconomicamente à cidade central. Entenderam por quê? Que é fundamental ter o conceito de conurbação para entender o que é uma região metropolitana? Olha o que eu acabei de ler. Conjunto de municípios próximos e integrados socioeconomicamente à cidade central. Se as cidades vão crescendo e vão se conectando, até que vira uma coisa só, com muita dificuldade de estabelecer quando que você está numa cidade, quando você está em outra, porque você não tem aquela divisão verde, é tudo uma coisa cinza. Nós vamos ter uma cidade que tem maior importância. Exemplo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo. O município do Rio de Janeiro, dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, é a cidade mais importante. Todas as outras cidades dependem dos serviços que são oferecidos pela cidade do Rio de Janeiro. Portanto, uma região metropolitana é formada a partir de um processo de conurbação, quando nós temos todas essas cidades que participam dessa região metropolitana, que participaram dessa conurbação, dependendo de uma
cidade central. Exemplo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Beleza? Por exemplo, eu sou de Niterói. Niterói está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou de Niterói. E eu tenho que ir no centro da cidade do Rio de Janeiro para resolver um problema, para tirar um documento. Um documento. Eu preciso ir no centro do Rio de Janeiro. O que é isso? Isso é um exemplo claro de dependência de uma cidade que compõe a região metropolitana do Rio de Janeiro, conurbada ao Rio de Janeiro, conectada ao Rio de Janeiro, ponte Rio-Niterói, tá? Em que eu preciso sair de Niterói e ir até o Rio de Janeiro para tirar um documento X. Entenderam, gente? Isso é uma região metropolitana, muito importante também. Serviços públicos e infraestruturas comuns. Tá? É o exemplo de serviços que as outras cidades dependem da cidade central. Tá? O IBGE aponta que atualmente o Brasil possui 69 regiões metropolitanas. Show? Agora vamos falar da megalópole brasileira, esse nome bonito, essa megalópole brasileira. A gente falou de conurbação. Vamos falar agora de uma conurbação muito maior. Como que se forma uma megalópole? Uma megalópole se forma quando duas regiões metropolitanas se conectam. Percebam, não é agora a formação de uma região metropolitana. Não é uma cidade se encontrando com a outra, que se encontram com a outra e formam uma região metropolitana. Agora são duas regiões metropolitanas se conectando. Então é algo monstruoso, é algo gigantesco, é algo muito, 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 muito grande. Quando duas regiões metropolitanas muito complexas, muito grandes, muito robustas economicamente, inclusive, se encontram. Isso é a formação de uma megalópole. Metrópole é uma cidade bastante grande. Uma megalópole é o encontro de duas regiões metropolitanas. Tá? E o exemplo da megalópole brasileira, que alguns estudiosos colocam, é a megalópole que é formada pela Grande São Paulo e pelo Rio de Janeiro. O encontro das regiões metropolitanas de São Paulo e da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá bom? É isso. Formando uma imensa área urbanizada. Tá? Problemas urbanos brasileiros. Agora vamos falar dos problemas que nós enfrentamos nas nossas cidades. Nós temos uma industrialização dependente. Vou beber uma água antes de iniciar isso. Desculpa, gente. A garganta, tá? O que é uma industrialização dependente? Você me pergunta. Lembra que eu falei lá em JK? Tudo é conectado, gente. Não dá pra esquecer nada. Tudo é conectado. Lembra que eu falei de JK? Então, o JK, ele criou esse plano, né, de 50 anos em 5, abriu o mercado brasileiro, né, atrair indústrias multinacionais para cá. E eu cheguei a mencionar que a nossa indústria, nosso parque industrial, ele foi diversificado, mas não por indústrias nossas, criadas aqui dentro, mas pelas indústrias dos outros. Então, isso é muito importante. Eu falei que ia voltar nisso, estou voltando agora. Isso é muito importante, por quê? Pelo seguinte: as indústrias que vieram para cá para o Brasil são indústrias norte-americanas, indústrias europeias, principalmente nesse momento. Hoje em dia já temos algumas chinesas, japonesas nesse momento também, tá? Ou seja, a nossa industrialização, ela é dependente dos outros países, ela é dependente das indústrias dos outros países. Por isso nós falamos que a industrialização brasileira é uma industrialização dependente. Por isso que nós falamos que o capitalismo brasileiro é um capitalismo dependente. Porque a nossa malha industrial, o nosso parque industrial,
ele é composto, ele é diversificado pelas indústrias dos outros, pelas indústrias que vêm de outros países. Tranquilão? Beleza. Nenhum planejamento urbano para receber os parques industriais já acabados. Como assim, professor? Parques industriais já acabados? É o seguinte: o Brasil quer receber indústria, né? O Brasil quer receber indústria lá atrás. Show de bola. Só que assim, eu quero atrair a Ford, por exemplo, para o Brasil, que é europeia. Vem Ford para o Brasil, vem montar carro no Brasil. Beleza, a Ford vem. Só que quando a Ford vem, ela já vem com um parque industrial montado. Vem com a planta industrial dela montada. Fala assim, ó, Brasil, eu vou instalar minha indústria, mas vai ser assim, ó, bum. O Brasil fala, não, tranquilão. Chega aí e instala o teu parque industrial que estamos junto. Então a Ford vem e bum, instala o parque industrial dela como ela tinha pensado. Percebam, é uma estrutura que vem de fora. Não foi pensada em conjunto com o governo brasileiro. Veio de fora e bum, caiu aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as cidades não foram preparadas para receber esse parque industrial. Isso quer dizer que a urbanização brasileira ela é totalmente desorganizada desse ponto de vista. Percebam, a industrialização brasileira ela cresce muito por conta de quê? Da industrialização. E essas indústrias já vêm com seus parques industriais montados e jogam para cá. Com esse movimento, o Brasil ele não criou o entorno da indústria. Ele não se preparou para receber um monte de gente migrando de outros estados, de outras regiões, para trabalhar nessas indústrias. Não se preparou. Ele só falou, pô, Ford, chega aí, mané. Instala teu parque industrial e tamo junto. Ele não pensou, caraca, o Nordeste vai migrar para cá, o Norte vai migrar, o Sul, Centro-Oeste. Centro-Oeste nem existia direito, né? Mas vamos migrar para cá e tal. Então, pô, vou pensar aqui em habitações, vou pensar em uma forma de dar dignidade mínima para essas pessoas. Ou então, pô, eu vou desarticular um pouco essas indústrias, né? Eu vou colocar uma indústria aqui no Rio, uma em São Paulo, uma lá no Nordeste, uma no Sul. Vou criar uma base para elas. Não. O Brasil só falou, pô, Ford é um exemplo, tá? Ford, chega aí. Então, quando as pessoas começaram a migrar para trabalhar nas indústrias, ó, elas foram se amontoando, e as cidades brasileiras foram sendo formadas. Tudo bem. Então não teve um preparo. Foram parques industriais já montados, que foram alocados no Brasil, começaram a atrair pessoas e não houve nenhum preparo por parte do governo brasileiro para criar uma infraestrutura para alocar essas pessoas de maneira digna, inclusive, como elas mereciam por conta dos seus direitos. Nada foi feito. Foi literalmente assim, ó. Só venham, indústrias. Só venham. O resto depois a gente vê. É isso. Tá? Então esse é um ponto dos problemas urbanos brasileiros. Nossas cidades têm as formas como são porque elas foram feitas assim, ó, para atender grupos muito minoritários, que eu vou falar daqui a pouquinho. Se você for na zona sul do Rio de Janeiro, ela é muito diferente da zona norte. Como a zona norte é muito diferente da zona oeste do Rio de Janeiro. E todo mundo sabe disso. Isso é muito nítido para todo mundo. Nós sabemos que o Leblon tem uma qualidade de vida muito superior à da Vila da Penha. E nós sabemos que a Vila da Penha tem uma qualidade de vida superior à Duque de Caxias. Não precisa nem ir muito longe. A gente sabe que Bangu tem uma qualidade de vida inferior à da Vila da Penha. E também sabemos que a qualidade de vida da Vila da Penha é inferior à de Ipanema, à da Barra. Fica nem na Zona Sul, na Zona Oeste, mas é um ponto fora da curva ali. De Copacabana. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro, em específico, ela foi muito bem pensada e estruturada
para os ricos, para grupos minoritários na nossa sociedade. Aquilo que eu falei vem, depois a gente vai ver, é para os pobres. Os ricos nunca foram afetados por isso. Nunca. E quando eles começam a reclamar, aí eles fazem um abaixo-assinado hoje em dia, né? E reclamam que o metrô está indo para Barra. Entendem? Por que eles estão reclamando disso? Porque pode facilitar o fluxo de pessoas para Barra. Por que a linha de ônibus para a Zona Sul é tão reduzida? É muito comum no verão carioca você ver pessoas da Zona Sul reclamando. As pessoas indo para as praias, os ônibus lotados. É completamente possível, já devia ter sido feito há muito tempo, que no mundo inteiro é assim, só no Brasil que não é. No Brasil e nos países que passam fome, tá? É bom deixar isso muito claro. A gente não tem um metrô decente que conecte até a Zona Sul. Se você quiser ir para Urca, você vai ter que pegar um metrô, descer, pagar pelo ônibus do metrô e poder ir para Urca. Se você quiser ir para o Jardim Botânico, você tem que pegar um ônibus, descer, pegar um ônibus não, perdão. Vai ter que pegar um metrô, descer, pagar novamente para pegar o ônibus do metrô, que não faz sentido nenhum. Eu já paguei pelo metrô, por que eu tenho que pagar pelo ônibus do metrô? Enfim, e aí esse ônibus vai te deixar no Jardim Botânico. Por que eu não tenho um metrô que me leva até o Jardim Botânico? Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente olha do ponto de vista de planejamento urbano brasileiro, as cidades são mal pensadas. Para a maior parte da população. Para uma minoria absurda, elas são muito bem pensadas, as cidades brasileiras. Vocês terem uma ideia, o IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, não vou explicar ele muito a fundo, a gente vai ver daqui a pouco, em outras aulas, mas a grosso modo, IDH é um índice que vai avaliar a qualidade de vida das pessoas. O IDH da Zona Sul é equivalente ao da Suécia, da Noruega, e tem o metro quadrado mais caro do mundo. O que isso faz? Expulsa outras pessoas para as margens da cidade. Esse é um problema urbano brasileiro. Vamos falar agora um pouquinho da concentração de riquezas no Brasil. Nós temos a minoria extremamente rica e influente politicamente e uma maioria majoritária pobre, oriunda dos campos, que já falamos lá na década de 50 e 70, empobrecidos urbanos, jogados para os subúrbios. Eu não sei se vocês sabem, mas Vila da Penha é subúrbio. A gente mora no subúrbio. A gente presencia esse fenômeno todos os dias. Percebam que está posto aqui. Uma minoria extremamente rica e influente. Uma maioria pobre, oriunda dos campos, que veio lá dos campos, que virou aquela mão de obra barata que eu falei para vocês, que vieram dos campos, e os empobrecidos urbanos, que é a galera que já estava na cidade antes de todo esse fenômeno, desses fenômenos que a gente veio falando, que já estava na cidade e que também virou mão de obra barata para as indústrias, ou que passou por setor de serviços. É a classe média que eu estou querendo dizer. Esse fenômeno de vem para o Brasil e depois a gente vê o que vai acontecer, ele afeta principalmente quem? A classe média e a classe pobre. E é isso que a gente acaba não tendo muita percepção. A classe média brasileira, historicamente, é muito mais próxima da classe pobre do que da classe rica. Porque quando você é rico no Brasil, você é muito rico. Muito rico. Existem alguns brasileiros na lista das pessoas mais ricas do mundo. Porque aqui, quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Ou seja, aquelas pessoas mais pobres que vieram do campo, que até hoje seus descendentes estão tentando sair da pobreza, são os que mais pagam impostos. Depois vem a classe média. Só que para a classe média virar rica, nem se ela trabalhar a vida inteira.
É impossível. É matematicamente impossível. Porque a elite brasileira, os ricos brasileiros, são extremamente ricos. Eu estou falando de milionários, eu estou falando de bilionários. Não vai ser abrindo um empreendimento, sei lá, vendendo comida, vendendo roupa, que você vai virar um milionário. No Brasil. Nenhuma parte do mundo é assim. Mas essa é uma outra aula de economia. Beleza, gente? Então, o Rio de Janeiro. O Brasil, eu falo muito do Rio de Janeiro porque já é meio que estabelecido entre geógrafos, entre demógrafos, tá? A galera do urbanismo, que o Rio de Janeiro é um dos retratos, um dos maiores retratos. Olhem essa frase como é pesada. É um dos maiores retratos da desigualdade social e econômica de todo o planeta. Ao mesmo tempo que é uma das cidades mais caras do mundo, também é uma das cidades mais desiguais do mundo. Não sou eu, Almir, que estou dizendo. São pesquisas científicas de todo o planeta que estão dizendo. Tá? Então, por isso que eu falo muito do Rio de Janeiro, mas entendam como Brasil, porque isso também acontece no restante do país. Só que no Brasil, no Rio de Janeiro, é a enésima potência. Então, a gente tem uma minoria muito rica e influente politicamente, e uma maioria pobre. A maior parte do Brasil, a maioria das pessoas no Brasil são pobres. Existem milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 400 por mês, que hoje em dia, com auxílio emergencial, ganham mais do que antes da pandemia. E uma pessoa ganha mais com R$ 600 na conta do que ela ganhava antes, mostra que ela vivia na miséria. Porque com R$ 400 você não faz nada no Brasil. E nem em nenhum lugar do mundo. Percebem como que o Brasil é desigual absurdamente? O nível de desigualdade do brasileiro é estudado pelo mundo inteiro. É uma coisa vergonhosa. É ridículo. É absurdo. Você ganha mais com R$ 600 do que antes de uma pandemia. E tá aqui, ó, na nossa aula. Então, é uma minoria muito rica, uma maioria pobre, oriunda dos campos, década de 70, 50, já falamos sobre isso, e os empobrecidos urbanos que estão aqui na cidade, jogados para os subúrbios. Vila da Penha, Penha é subúrbio. Bangu é um exemplo. O shopping de Bangu é uma fábrica. Eu acho que isso já diz muito. Excessiva valorização da vida urbana. Como as pessoas estão na cidade, o modelo de vida urbana passa a ser muito valorizado. Tá? Um intenso processo de guetização e periferização. Favela. Se vocês olharem para as janelas de vocês nesse momento, eu sei que vocês vão ver uma favela. É isso aqui, ó. Intenso processo de guetização e de periferização. Principalmente a partir da década de 70, com a migração do campo para a cidade. Populações humildes vivendo sob péssimas condições de saúde e habitações. Ao passo que nós temos pessoas extremamente ricas, nós temos pessoas extremamente pobres, vivendo sob péssimas condições de saúde e sobre péssimas condições de habitação. Sabe aqueles retratos, aquelas figuras que a gente vê muito na internet do continente africano? Pessoas esqueléticas, passando fome. Nós temos regiões no Rio de Janeiro. Não precisa nem sair do Rio de Janeiro. Não precisa nem sair do município do Rio de Janeiro. Não precisa nem extrapolar e ir para a região metropolitana. Nós temos pessoas, nós temos regiões dentro da cidade do Rio de Janeiro que tem o IDH semelhante de países africanos que estão em guerra civil. Nós temos regiões dentro da cidade do Rio de Janeiro que tem o IDH igual ao de países africanos que estão em guerra.
e ao mesmo tempo, na mesma cidade, eu não saí da cidade, eu só mudei de bairro. Na mesma cidade, nós temos bairros que têm o IDH igual ao da Suécia, ou superior ao da Suécia. Olha a discrepância. Populações humildes vivendo sob péssimas condições de saúde e habitação. Desemprego, subemprego ou baixos salários. Essas pessoas que vivem sob péssimas condições de saúde e habitação vão ter bons salários? Não vão ter bons salários. Vão ter um emprego de carteira assinada? Não vão ter, porque são mão de obra barata, com pouca qualificação. E vão ficar onde? Nas comunidades. Ou em regiões até piores, talvez até sem casa. Entenderam, gente? Vamos passar. Agora eu vou fazer uma pausa e passar para a nossa parte 3 da nossa aula, tá bom? Eu vou vir aqui nessa parte relacionada à participação das mulheres na população econômica brasileira, tá? Tem alguns comentários a fazer antes de começar a explicação, mas aí eu vou tratar na nossa parte 3, tá bom? Então até daqui a pouco.